Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos continuando com as aulinhas de física e vamos vendo agora sobre os fenômenos da acústica e o seu cálculo, tá bom? Vamos ver as 3 equações fundamentais que vocês aprendem em acústica, além daquela equação fundamental de ondas, que é importantíssima, obviamente, no estudo de ondas, né? A equação fundamental de ondas, ela volta também a ser estudada dentro da acústica. Mas ela nós já vimos em outra videoaula. Então aqui a gente vai ver as 3 que são específicas da acústica, as 3 principais. Então primeiro, a equação da velocidade do som. Então o som, ele caminha, ele percorre distâncias, quando caminha não é que fica caminhando, né? Ele percorre distâncias que são constantes, aproximadamente constantes, dependendo do meio onde elas estejam, né? A gente sabe que a velocidade, por exemplo, da onda da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas nós temos aqui, por um exemplo, dentro da acústica, o estudo do som. O som não se propaga com a velocidade da luz. O som se propaga com a velocidade que depende do meio ao qual ele está encontrando. Então, se eu tenho um meio sólido, a velocidade caminha mais rápido. Por quê? Porque o som precisa de matéria para se propagar, porque é uma onda mecânica. Onda mecânica precisa de matéria para se propagar. Matéria é os componentes sólido, líquidos, gasosos, os 3 estados principais da matéria que nós vamos comparar aqui. Então, o estado sólido, ele propaga-se com velocidade que é sempre uma velocidade mais alta que no líquido, que mais alta aqui no gás. Por quê? Porque as moléculas estão mais espalhadas no gás, estão mais compactas no sólido. Então, quando elas estão mais compactas, imagine com um monte de bolinha. Então, uma bolinha bate na outra bolinha, vai batendo na bolinha, até chegar ao ouvido de vocês, por um exemplo, o som. Agora, enquanto eu estou falando. Então, a velocidade depende do meio de propagação. Então, aqui a gente vai trabalhar a questão de velocidade do som, comparando com outras equações que nós temos da física. Então, primeiro a gente vê a velocidade do som. E dentro dessa velocidade do som, olha hoje, ó, o Canetão está ajudando. Velocidade do som, a gente lembra da equação da física lá, da velocidade média. Velocidade é igual distância dividido pelo tempo, ou ΔS por ΔT, mais bonito, mais preciso. Temos que preferenciar. Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? Então, quando ele diz lá, tem exercícios de física que vão trabalhar assim. Uma pessoa ouve o som após 30 segundos. Qual é a distância que ela... no ar, qual é a distância que ela está da onde que ocorreu o barulho? Tem como fazer isso tranquilamente, porque a distância, a velocidade do som no ar é aproximadamente 330, 340 metros por segundo. Obviamente, a velocidade depende do nível de compactação, que depende da temperatura. Então, aproximadamente, dependendo dos livros, dos exercícios vestibulares, vão trazer para nós 330, 340 metros por segundo a velocidade do som no ar. E, por exemplo, no ferro, ele vai ser 10 vezes maior. Como nós vamos trabalhar no exercício aqui, 3.300. Então, para vocês terem uma ideia, na água, 1.500, 1.700, dependendo do que tenha na água, né? A água do mar, por um exemplo, ela tem uma velocidade maior porque ela tem mais matéria ali, porque tem sal, né? Então vai aumentar a concentração, aumentando a concentração salina, aumentar a quantidade de matéria envolvida, a massa, e consequentemente ali nós teremos maior propagação do som em velocidade maior. Então, tendo dito isso, a gente vai agora entender um fenômeno da acústica e o seu cálculo. O fenômeno da acústica é outro que nós já discutimos anteriormente, mas é o fenômeno do eco e da reverberação. Então, o que é a diferença entre eco e reverberação? Então, assim, eu estou pegando e batendo palma. O que acontece? O som pega, sai da minha mão, claro, vai chegar direto no meu ouvido, é óbvio. E parte do som vai ir
colidir com as paredes e voltar até meu ouvido. Como a distância está muito pequena, o meu ouvido, ou o ouvido de vocês, não tem a capacidade de distinguir a diferença entre o som que veio direto da batida de palma até meu ouvido e o som que bateu e refletiu e voltou até o ouvido de vocês. Então, essa reflexão do som, o homem deu a diferenciação entre eco e reverberação. Para tal, a gente vai ver o seguinte: eco e reverberação. Qual a distância mínima para ser considerado um eco? Para tal, a gente tem o seguinte: que o tempo mínimo que a gente tem para conseguir distinguir o som que foi do som que voltou no nosso ouvido é aproximadamente 0,1 segundo. Como é 0,1 segundo, a gente usa a equação da velocidade média lá. Então, qual a velocidade do som mesmo? Aproximadamente 340 metros por segundo. A distância eu não tenho e o tempo, 0,1 segundo. 0,1 está dividindo, passo multiplicando. Distância é igual a 340 vezes 0,1, ou seja, a distância deu 34 metros. Então, a distância, que é o que caminhou o som, ela vai ter que caminhar 34 metros para ser considerado o mínimo, ou seja, ser distinguido é o mínimo para ser um eco. Só que tem um detalhe aqui. 34 metros é a distância do som indo e voltando. Como você está numa parede escutando o eco, você vai calcular só a distância de ida ou só a de volta. Então, se 34 metros é a total de ida e volta, 34 metros, ida e volta. Como eu quero saber só a distância até aonde você propagou o som, o mínimo, a distância vai ser metade disso, ou seja, 34 dividido por 2 vezes 7 metros. Essa é a distância mínima para ser um eco. Distâncias menores que 17 metros, você não consegue distinguir o som que foi e o que voltou. Entende? Que veio e que bateu, colidiu e voltou. Por isso, distâncias menores que 17 metros, quando você não consegue distinguir, são chamadas de reverberação. Distâncias iguais ou superiores a 17 metros são consideradas eco. Eco é a distância mínima de 17 metros. Reverberação não pode passar de 17 metros, senão você não consegue distinguir essa diferença do som. Então vamos pegar alguns exercícios que vão trabalhar a velocidade do som, eco e reverberação aí para vocês. Então estão aí com vocês os 3 exercíciozinhos lá. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares. É uma prática leve, inclusive interessante, que é a questão do sonar. O sonar fica detectando objetos em volta dele. Isso ocorre de verdade. Dá para fazer isso com diversos equipamentos robóticos, cujas ondas se propagam na água do mar. Verdade, a onda vai, o sonar, como é que ele funciona? Ele fica a onda fica emitindo onda sonora. Quando ele colide numa superfície, ele volta com a reflexão e consegue detectar, permear tudo que está em volta dele. É assim que funciona. Quanto mais tempo ele leva para ir e voltar, significa que mais distante ele está do objeto. É assim que funciona. Se ele bateu e já voltou, significa que ele está bem próximo e é melhor parar o submarino antes que ele colida com uma rocha, por um exemplo. Aí, ao atingirem o obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, do submarino. Daí ele dá a velocidade do som na água, exemplo 1. Velocidade do som na água, 1500 ele coloca ali. 1500 metros por segundo. Vamos continuando lá. Ele continua assim, ó.
E a distância do sonar do obstáculo 290 metros. A distância 290 metros. Ele quer saber determine o tempo para o sonar da ida e entre o instante da emissão do sonar e o retorno até o submarino. Então vamos lá, ele quer saber o tempo. A gente usa a equação da velocidade média. Velocidade, quanto que é? 1500. Distância que ele está, 290. E o tempo eu não tenho. Vai passar multiplicando, vai ficar 1500 vezes t é igual a 290. O 1500 vai passar dividindo, vai dar t igual a 290 dividido por 1500. E eu vou ter que apelar para a famosa calculadora científica. Vamos lá, meus anjos. Então, 290 dividido por 1500 vai dar 0,19 segundos. Entretanto, é assim, 0,19 segundos é o tempo que ele leva para ir. E ele vai levar mais 0,19 para voltar. 0,19 para a ida, mais 0,19 para a volta. Ou seja, 0, deixa eu colocar e escrever volta. Ida e volta. Então vai dar 0,38 segundos aproximadamente o tempo do submarino detectar esse objeto com 290 metros, que é um objeto, ó, você vê, 0,38 segundos. Então é bem rápido, bem menos que um segundo, 1/3 de um segundo já detecta. 290 metros é uma distância segura, mas dependendo da velocidade que tiver também o submarino, ele pode ter dificuldade de conseguir frear, né, para não colidir. Mas está aí resolvido o exercício interessante, né, de submarinos. O 2 também vai falar dessa questão. Diz o seguinte: um caçador ouve o eco de um tiro 6 segundos após ser disparado a arma. Então o tempo é 6 segundos que ele ouve o eco. Por que é eco? Porque é maior que 0,1 segundos, né? Sabendo-se que o som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo, o anteparo, o refletor, encontra-se a qual distância? Então a velocidade ele diz para nós que era para usar 340 metros por segundo. E ele quer saber a distância que ele está do anteparo, já que ele ouviu o eco após 6 segundos. Gente, 6 segundos é o tempo de ir e voltar o som. Então eu já vou calcular ali, você pode dividir no final também. Eu vou dividir já aqui, ó. O tempo não é 6 segundos até o som ir e voltar. A gente considera ida e volta. A gente considera 3 segundos, metade da distância. A gente aproxima isso, gente. Porque, claro, se eu desse a velocidade do projétil, vamos pensar aí. A velocidade que a arma, ó, não se esqueça que ele ouve a diferença com relação ao que foi e que voltou. Só que o que foi, o som, que foi e voltou, ele tem essa diferença que é indiferente da questão da velocidade do projétil, né? Que ele vai bater e vai voltar. Então isso também tem que ser determinado para a gente saber. Então imagina o som, né? O som, olha, o som. Que foi o som que da explosão. Provavelmente deve ter usado nitrato de potássio ou prata, pólvora, né? Então ele atirou. Quando ele atira, esse som, não a chegada do projétil lá. O som que bateu e voltou. Como a diferença de 6 segundos. Então aqui eu vou usar velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Velocidade 340. Distância eu não tenho. Tempo 3 segundos. O 3 está dividindo, passa multiplicando. Distância igual a 340 vezes 3, que vai dar 90.020 metros. Simples, né? Fácil, tranquilo. Exercício facinho.
Então, por que você tem que interpretar o problema? É isso que você tem que tomar cuidado. Aqui eu pedi o tempo, e daí você tinha que analisar, que é o tempo de ida mais o tempo de volta. E aqui já deu o tempo total. Então, como a gente queria considerar para achar a distância somente o tempo de ida, teve que dividir por 2. Então, dependendo do exercício, você vai ter que interpretar isso, tá bom? Tomem cuidado. O terceiro já é um exercíciozinho bem legal, que a gente vai usar todo o espaço aqui, ó, legal, para a gente resolver esse exercício aqui, que é um exercício clássico dentro do estudo de velocidade que nós temos ali. Então vamos lá. Vamos lá. Então, uma martelada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade acontece uma pessoa que ouve dois sons separados por um intervalo de tempo de 0 a 18 segundos. Então dá uma martelada aqui no trilho de trem e uma pessoa escuta o som com a diferença de 2 sons diferentes. Com a diferença de 0 a 18 segundos. Ó, precisamos conseguir ouvir com 0 a 18 segundos, hein? Marcado no cronômetro. O primeiro dos sons se propaga através do trilho, com uma velocidade de 340 metros por segundo. Então vamos lá. Tem o trilho e a velocidade é 340 metros por segundo, 3.400 metros por segundo. Então, olha, vocês podem ver que no ferro, olha, ele é 10 vezes maior que no ar. Vamos lá. E o segundo no ar com velocidade 340. No ar, a velocidade é 340 metros por segundo. Eu quero saber qual a distância, qual o comprimento do trilho que foi dado a martelada e o que a pessoa lá do outro lado ouviu. Só isso. Então eu tenho que achar a distância. Eu não sei a distância. A distância percorrida tanto pelo trilho quanto pelo ar, ela é igual. Porque a distância não mudou. A velocidade é mais rápida, mas como que eu vou achar assim? Pelo tempo. Vocês viram ali. Então o tempo do trilho do trem, eu vou colocar como tempo T. E o tempo no ar é o tempo T mais 0,18. Desculpe, 0,18 aqui tá borrado, vamos arrumar. Segundos. Tá bom? Então aqui a gente usa velocidade é igual distância dividido pelo tempo. Velocidade 3.400. Distância D, tempo T. Aqui, mesma coisa. Velocidade é 340. Distância D, tempo T mais 0,18. Bem? Então aqui eu sei que a distância é igual a 3.400 vezes T. E aqui, a distância é igual. O T mais 0,18 vai passar multiplicando 340. Vai ficar 340 vezes T, 340T, mais 340 vezes 0,18. Não pode esquecer de multiplicar 340 por 0,18, gente. Dá 61,2. Tá bom? Nós sabemos que a distância é igual, então podemos igualar as duas equações. Fica 3.400 vezes T igual 340 vezes T mais 61,2. Eu estou resolvendo assim, da forma como eu acho que é a mais simples. Tem pessoas que preferem isolar aqui, já substituir o D por 340T mais 61,2, substituir aqui e resolver direto. Sabe? Substituição. Eu estou trabalhando com igualdade aqui, mas a gente prefere substituir. Dá da mesma forma o mesmo resultado. Então aqui porque você sabe que a distância é igual, então se eu achar esse D e substituir aqui vai estar certo. Se eu pegar esse D e substituir aqui dá certo. Que é o que praticamente vai ser feito aqui. Então vou isolar T de um lado, número do outro. Então fica 3.400 vezes T menos 340T. Que é igual a 61,2. 3.400 menos 340, já fez a continha aí? 3.060. Detalhe,
O 3060 está multiplicando, passa dividido. Tempo é igual a 61,2 dividido por 3060. Tempo igual. Olha que bonito, gente. Agora sim, acabou o exercício. Olha que bonito. Que bom. 0,02 segundos. Olha que delícia. Acabou. Acabou nada, porque eu não pedi o tempo. Né? O tempo menor. Porque aqui é o tempo do trilho. Se eu fosse achar o tempo do ar, seria isto mais 0,18. Então vai dar 0,20, né? Mas tudo bem, não é isso que ele perguntou. Ele perguntou qual é a distância. Então a gente vai ter que voltar numa das duas equações. Vou voltar nessa daqui, tá? Então fica a distância igual 3.400 vezes o t. Mas eu achei quanto que vale o t. O t vale 0,02. Agora vai dar bom agora. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. 34 vezes 2 vai dar 68 metros. Pensa que tinha que fazer essas continhas na mão, né? Não eram continhas tão difíceis, mas essa multiplicação que tinha que fazer na mão e essa divisão que é na mão, que seria um pouquinho mais difícil fazer na mão, para chegar na resposta final. Está respondido para vocês, está resolvida a primeira listinha aí, essa questão de exercícios de nível sonoro e intensidade sonora. Fácil, tranquilo? Então vamos para a frente. Agora a gente vai para a próxima equação. A gente vai ver 3 equações diferentes, que eu vou aproveitar a mesma videoaula para ir passando para vocês. Apagando aqui. Apaga tudo, registrem tudo, deixem suas dúvidas. A gente viu velocidade do som para começar. Agora a gente vai para nível sonoro e intensidade sonora. Olha que bonito, hoje o apagador está funcionando bem, o canetão está funcionando bem. Isso deixa a gente emocionado, quer ver como o negócio funciona bem. Já é bom. Semana passada o canetão não queria funcionar bem, gente. Aí fica triste. Vamos lá. Vou apagar aqui e eu vou deixar aquela parte de lado, exemplo 3 até, para ver se dá pra gente resolver. Deus vê tudo, velocidade. Essa equação é muito usada em várias situações dentro da física. A equação da velocidade média é uma simplificação muito interessante para a gente ver distâncias e tempos e a sua relação com a velocidade. A gente volta e meia vai falar de velocidade, né? Não tem como fugir do nosso cotidiano da velocidade. Então vamos lá. Segundo estudo nosso, o estudo de intensidade sonora e nível sonoro. Qual a diferença entre intensidade sonora e nível sonoro? Primeiro a gente vai ver o que é a intensidade sonora. Então assim, você tem uma caixa de som. Ela vai ter um determinado tamanho que ela está emitindo um som ali com uma determinada potência. Então, por exemplo, você quer um som bem potente. O que você faz? Você aumenta ali a potência, né? Tem como você comprar aparelhos mais potentes. Então, o que acontece? Você tem a potência lá, você compra potências maiores. No caso de carro, por exemplo, o pessoal pega potências maiores para ter uma maior alcance, uma maior intensidade sonora, claro, do som. E daí o que acontece? Você tem ali uma potência que está dissipando um determinado som com uma determinada área. Obviamente, quanto tem potência maiores em áreas menores, significa que naquele momento eu tenho uma intensidade sonora maior, tá? Então eu consigo concentrar o som ali. Então, imagine um carro de som, ele vai ter uma área enorme, mas só que vai ter uma potência enorme dissipando aquele som, liberando aquele som para nós podermos ouvir. Isso é intensidade sonora, tá? Então, quando você está ouvindo, por exemplo, o som, vocês estão me ouvindo. Isso é intensidade sonora, tá? É intensidade sonora. A gente não pode nem medir, mas vocês estão me ouvindo através da intensidade sonora. Qual a diferença entre intensidade sonora e nível sonoro, então? O nível sonoro é a medida dessa intensidade sonora no nosso cotidiano. Então, você já deve ter ouvido falar muito do nível sonoro. A rave que foi tocada aí, ela estava superando os decibéis dela.
da questão do som. Primeira questão, não é decibéis. O plural de decibel é decibels. Nossa, mas por que falam tão errado, professor? Porque assim, criou-se o comodismo de ficar falando errado. Então assim, quando você fala em física de Newton, Isaac Newton, o nome do físico Newton. O plural, você só coloca o S. Então, newtons, tá bom? Sempre é assim, quando é o nome do físico, ons, tá bom? Quando tem o nome do físico, ele é só colocado o S no final, ou se ficar bem, você coloca um ES, tipo ampere, amperes, né? Amperes, né? Então, por isso que é errado esse decibéis, é decibels, tá? Em homenagem a Graham Bell, aquele mesmo construtor, cientista que fez várias descobertas sobre aparelhos de comunicação e de som no estudo da física, tá bom? Então, qual a equação que representa isso? Então a gente tem assim, ó. B é igual a 10 log de I por I0. Meu Deus do céu, tem log! Nossa, isso daí assusta mais do que equação quadrada. Quando chega lá na equação da segunda, equação da fórmula de Bhaskara, meu Deus, o que é isso? O que é o beta aqui? É o nível sonoro. O que é o I? A intensidade sonora. Então, se eu disser como já foi falado para vocês, se eu disser ali, ó, baixa o som aí da música. Baixa o som, você pega o som assim, ó, tá o som aqui, ó. Você quer que baixe o som? Então eu baixo. Baixei o som. É isso que é baixar o som. Mas se disser assim, se eu disser baixa o volume do som, a gente sabe que volume se refere à frequência. Então, se você estiver escutando numa estação de rádio, né, emissora de rádio, só você modificar a frequência, então para uma frequência menor. Então, por exemplo, se está na 100,9, você troca para 92. Você diminuiu o volume do som. É assim. Agora, se a pessoa for mais precisa e disser reduza a intensidade sonora, reduza o teu nível sonoro. Aí não tem escapatória, meu camarada. É pegar e reduzir mesmo, falar mais baixinho. O som vai ter que tocar mais baixo, porque senão não tem escapatória. É a diferença entre nível sonoro, volume do som, para vocês aprenderem e poderem comparar qual a diferença entre um e outro, né? Então, intensidade sonora que foi emitida. E o I0 é a intensidade sonora mínima audível. Que é constante. 1 vezes 10 elevado a menos 12 watt metro quadrado. Então quer dizer que eu posso trocar aqui já por 1 vezes 10 menos 12? Pode. Daqui a pouco a gente vai ver trabalhar com a equação, que a equação assusta, mas ela é facinho de ser resolvida nos dois exemplos que a gente vai ver ali. Então, assim, vamos resolver o exercício 4 para vocês verem que não é tão difícil assim intensidade sonora e nível sonoro. Então, de acordo com a tabela de intensidade sonora, tem aí, eu posso mostrar para vocês em outro momento. O nível de intensidade sonora mínimo é de 0 dB. O nível de ruído no interior de um carro silencioso é 50. E o limiar da audição, o nível sonoro, provoca dor e pode danificar a orelha de 120. Qual a intensidade sonora correspondente a cada um desses níveis de intensidade? A gente vai ter que fazer 3 continhas de intensidade sonora. Então, aqui, eu vou fazer a intensidade sonora dando o nível sonoro. Então, primeiro a gente vai ver o nível sonoro. Eu vou pegar primeiro o 120. 120, que é o limiar de dor, 120 decibels. Então, este de 120 decibels é a unidade do Bell, do beta. Gente, por que é deci também? Porque aqui tem esse 10 multiplicando. Tá? Então,
o beta vale 120 dB na primeira questão ali. Então, vou colocar 120 é igual a 10 log, que é uma multiplicação, tá? Log de I, e o I0 eu vou substituir já. 1 vezes 10 elevado a menos 12 watt metro quadrado. Detalhe, gente, aqui, ó. Quando eu tenho uma divisão, é uma propriedade logarítmica. A divisão, ela pode ser expressada como uma subtração. Então, eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou fazer, ó, 120. Eu não vou fazer por partes. 10 log de I menos log de 1 vezes 10 a menos 12. Entenderam o que eu fiz aqui? Nossa, isso aqui tá me sacaneando. Esse papelzinho, esse negocinho aqui do canto da mesa, ó, tá me sacaneando. Tá me sacaneando. Tá bom? Tranquilo? Então, eu, como uma razão, como uma divisão, coloquei, expressei como uma propriedade logarítmica como uma subtração entre o log de I e o log de 1 vezes 10 menos 12, porque o log está multiplicando tudo que está dentro do parênteses aqui. O que eu vou fazer agora? O 10 está multiplicando, vou passar para cá dividido. Então, 120 dividido por 10 é igual a log de I. E eu vou resolver. Ó. Quanto que é o log de 1 vezes 10 a menos 12? Nossa, difícil. O logaritmo está na base 10. Então, é a operação contrária da base 10. Então, log com 10, vou acabar simplificando. Ficou menos 12. Ou seja, sempre, porque é uma constante, sempre vai dar mais 12. Sempre. Agora, eu vou dividir aqui. Ó. 120 dividido por 10 vai dar 12. Aqui é mais 12, vai passar menos 12. Menos 12 dá 0. E o contrário da base de 10, da log, é a base 10. Então vai dar I é igual a 1 vezes 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, na verdade, né? Então o I vai dar 1 watt metro quadrado. Que bonito. Vamos fazer com outro que ele solicita. Ele solicita para nós fazermos também com 50 dB. Então, B igual a 50 dB. B vai ser 50 é igual a 10 log de I e 0, 1 vezes 10. Vamos fazer direto já. Vamos fazer direto aqui, ó. Log de I menos log de 1 vezes 10 a menos 12. Vamos fazer direto agora? O 10 está multiplicando, não passa dividindo. 50 dividido por 10 é igual a log de I menos 12 vai dar mais 12. 50 dividido por 10 dá 5, mais 12 passa menos 12. 5 menos 12 vai dar menos 7. E vai dar I é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 watt metro quadrado. E é assim, gente, que resolve se ele der intensidade sonora. Se ele der um nível sonoro e quiser saber para nós a intensidade sonora, é assim que resolve. Viu que facinho? Que legal? Não é tão difícil quanto aparenta. Vamos resolver o 5, que você vai ver que o 5 é mais fácil ainda. Dá para fazer mentalmente, até daqui a pouco eu ensino vocês. Um ruído de intensidade sonora 1 vezes 10 a menos 2. Então, intensidade sonora 1 vezes 10 a menos 2. Watt metro quadrado. Terá que nível sonoro? Então, vai ser assim. Beta igual a 10 log de I dividido por I0. Quanto que vale o I? 1 vezes 10 a menos 2. Então, beta é igual a 10 vezes log de 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 12. Visto que o I0 vale sempre 1 vezes 10 a menos 12. Uma constante. Aqui, gente, ó, divisão
ela vai trocar o sinal de baixo, porque ela é como se fosse uma subtração. Então ela vai ser assim, ó. Menos 12. Sempre vai ficar mais 12. Vai ficar menos 2 com mais 12. Vai dar 10 positivo. Então beta é igual a 10 log de 1 vezes 10 a 10. Tá bom? Porque aqui vai ficar mais 12 menos 2 vai dar 10. Log vai cortar com o 10. Vai ficar 10 vezes 10. Beta é igual a 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100 decibéis. Gente, como é que eu faço mentalmente esse cálculo? É assim, ó. Menos 2. Então eu penso, sempre a intensidade mínima sonora é menos 12. Que vai ficar mais 12 por causa da equação, ser uma razão, vai ficar menos 12, sempre vai dar mais 12. Então a gente tem que ir como 12 positivo. Então, 12 menos 2 dá 10. 10 vezes 10, 100. Se aqui fosse menos 6, não, vamos pensar outro número, menos 4. Menos 4, ficaria 12 menos 4, 8. 8 vezes 10, 80 decibéis. Sempre assim. Ah, mas vai ter valores, professor, que pode ser que dê valor aqui, por um exemplo, positivo? Pode, tem intensidades sonoras altas que dão positivos. Então, se aqui fosse mais 2, ficaria 12 mais 2, 14. 14 vezes 10, 140. Valores que dão valores positivos ali significa que a intensidade sonora é alta e isso pode causar o limiar da dor, que eles falam ali, que é o que foi discutido aqui, os 120 decibéis. Valores acima de 120 decibéis com intensidades sonoras positivas darão o limiar da dor. Você começará a sentir dor no ouvido de começar a ouvir aquele barulho. Por um exemplo, gritadeira muito alta, ruído, por exemplo, do avião decolando, sons muito altos de músicas em festas, por um exemplo, podem causar dor, ultrapassam os limites toleráveis para o nosso ouvido. Ok? Tranquilo, gente? Fácil, né? Fácil, tranquilo. Então, vamos para o próximo. Vou apagar aqui que ainda temos mais uma equaçãozinha bonita para nós vermos. Essa equação o pessoal assusta quando treme quando vê. Treme na base, porque ela é uma equação que o pessoal bate o olho e tem medo. É a equação do efeito Doppler. Vou ter que apagar aqui porque eu tenho que colocar a equação de um lado e eu tenho que resolver os dois exemplos do outro. Tá bom? Então não tem como fugir aqui, meus filhos. Para eu descrever toda a equação aqui, apagar bem apagadinho para não ter confusão. Vamos lá. Pagando a equação do nível sonoro aqui. A intensidade sonora, a relação entre ambas. Daria também, gente, tem exercícios às vezes, isso aqui eu pouco vejo em vestibulares. Exercícios onde ele dá potência pra gente e pela área e a gente acha a intensidade sonora
para saber qual é o atestado sonoro, sabe? Então é comum vocês verem exercícios de livros, tipo de exercício, mas não é tão comum de vocês acharem exercício vestibular que tem esse tipo de coisa. Tá bom? Esses exercícios mesmos de acústica são exercícios que são cobrados no vestibular, mas não com tantos exercícios que tem. Geralmente o pessoal foca em colocar um ou outro exercício de acústica, e os exercícios de acústica eles priorizam mais como um assunto com bastante teoria. O pessoal prefere ir mais pro lado da teoria em vestibulares, Enem, sabe? Não focam tanto no cálculo. Algumas vezes cai. Tem vestibulares dando atenção a pesquisar que caiu já num ano, não caí, num ano caí 3. Pessoal, vocês não estão estudando, vocês pensam que estão sabendo tudo de intensidade sonora, nível sonoro, efeito duplo, então vou botar 3 uma vez só. Ele colocou. Sendo dos 3, parece que 2 eram cálculo. Mas sempre cai no vestibular alguma coisa de acústica. Mas nem sempre é cálculo. Muitas das vezes é teoria que eu tenho ali dentro do exercício. Bom, então aqui vai. Acabando agora aqui, gente. Finalmente acabando. Nós podemos fazer a equação do efeito Doppler. Deixa eu ver quanto tempo deu esse vídeo. Já deu 43 minutos, olha que bonito. Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. Vou trocar um pouquinho até de caneta. Então, seguinte, então agora a gente vai falar de efeito Doppler. Bom, aqui exercício. F' é igual a F V mais ou menos VO dividido por V mais ou menos VF. O F' é a frequência aparente do som, não é a frequência real. O F sim é a frequência do som. O V é a velocidade do som.
O VO é a velocidade do observador. E o VF é a velocidade da fonte. Tá bom? Quando que eu sei que aqui é positivo, quando que eu sei que aqui é negativo? É assim. Vamos lá. Positivo se aproximar. A fonte. E o VO é negativo se o observador se distancia, se afasta, se afasta da fonte, tá? Velocidade do observador é positiva se o observador se aproxima da fonte. Velocidade do observador é negativa se o observador se afasta da fonte. A mesma coisa com relação ao VF, só que ao contrário. O VF é positivo quando a fonte se afasta do observador. E o VF, velocidade da fonte, é negativa se a fonte se aproxima do observador. Tá entendido? Então, ó, você tem que ver dependendo da situação. A velocidade do observador é positiva aqui na equação se o observador se aproxima da fonte. Ela é negativa se o observador se afasta da fonte. O VF é positivo se a fonte se afasta do observador. O VF é negativo se a fonte se aproxima do observador. Depende do exercício, a gente vai ter que interpretar. Muitas vezes o observador está em repouso, o observador está parado. Então pode acontecer isso. E lembrando o conceito de efeito Doppler. É assim. O que é efeito Doppler? Então passou uma ambulância, você está parado. Daí o som vai modificar a frequência dele aparente. A frequência não muda, mas para o nosso ouvido, com o movimento do objeto que estiver emitindo esse som, a frequência para o nosso ouvido se modifica aparentemente. Isso que é a frequência aparente, é o efeito Doppler. Então passou uma ambulância, ela vai de grave para aguda, ela vai modificando à medida que vai tendo essa frequência aparente ali, tá bom? Então, para isso a gente vai resolver dois exercíciozinhos aqui. Então, aqui, ó. Um observador está à frente de uma ambulância com velocidade constante de 108 km por hora. Então, velocidade da ambulância, né? Então, a ambulância é quem está emitindo o som. Então, velocidade, exemplo 6. Então, velocidade da fonte emissora do som, 108 km por hora. Continuando. Daí diz o seguinte: e a sirene emitindo um som de frequência 1200 Hz. A frequência do som real é 1200 Hz, não é a nossa frequência aparente, tá bom? Continuando. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330, aqui ele deu a velocidade do som no ar, 330 metros por segundo. Ele pergunta: qual a frequência do som ouvido pelo observador? Ele quer saber o F'. Ele diz o seguinte, olha só. Ó, um observador está à frente de uma ambulância. Então você supõe que o observador está à frente e ele está ouvindo parado. Ele não está se movimentando. Não diz sobre a velocidade que ele está parado. A gente vai considerar a velocidade do observador igual a zero neste caso. Então usando a equação F' é igual F 1200 vezes V 330. Como o observador é zero, tanto faz mais zero menos zero, né, gente?
velocidade de novo é 330. E ele diz o seguinte, vamos ver se a fonte está se aproximando. Ó. Vamos lá. Emitindo um som, então o observador está à frente. Então ele está se aproximando. Está vindo se aproximando. Quando a fonte se aproxima, ela é negativa. Tá, cara? Menos. Detalhe, está em quilômetros por hora e metros por segundo. Não pode, vamos trabalhar só no sistema internacional. Tem que dividir por 3,6 para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. E aqui vai dar aproximadamente 30, vai dar exatamente 30 metros por segundo. Então, agora a gente faz a continha aqui, ó. F' é igual a 1.200 vezes 330 mais 0, 330. 330 menos 30 vai dar 300. 330. Vou dividir ali, tá? 330 dividido por 300. Vamos ver quanto que dá. Vai dar 1,1. É óbvio, né? E daí 1.200 vezes 1,1 vai dar 1.320 Hz. Você pode ver, ó, então. Quando o observador está parado, imagine o som, ó. O som está modificando a frequência, que à medida que ele se aproxima, a frequência aumenta. Quando ele se aproxima, a frequência aumenta, tá? Vou escrever até aqui, ó. Quando se aproxima, a frequência aumenta. Ou seja, fica mais agudo. E quando ele se distancia, a frequência diminui, ou seja, ele fica mais grave. É onde ele vai se distanciando. Ele vem... Quem não lembra, o agudo é mais fininho, o grave é mais grosso, né? Então, sempre saibam disso. Também é uma questão conceitual interessante. Exercício 7 e o último para a nossa resolução aqui, a nossa 1 hora de cálculo, que não é tão difícil, cálculo de acústica. Um motorista em seu automóvel a 72 km por hora observa a aproximação de uma ambulância a 126 km por hora. Então o automóvel estava a 72. O automóvel é o observador que está escutando, 72 km por hora. Vamos dividir já, né? Divide por 3,6 para transformar em metros por segundo, vai dar 20 metros por segundo. E a ambulância, que é a fonte emissora ali, 132, é isso? 126. 126 dividido por 3,6. A 35 metros por segundo. Então a fonte tem 35 metros por segundo e o observador 20. Diz o seguinte, em relação à pista. A sirene da ambulância emite um som com frequência de 700 Hz. Então, a frequência do som é 700 Hz de frequência. A rádio que toca no seu rádio. Vamos lá. Daí determine a frequência aparente do som percebida pelo motorista do automóvel. Então, eles estão indo um de encontro ao outro, pelo que dá pra gente interpretar. Então, o observador está indo, o observador se aproxima da fonte e a fonte se aproxima do observador. Então, a gente vai usar a equaçãozinha ali, ó. F' é igual. Quanto que vale o F mesmo? 700. Vezes, eu estou usando essa equação, a equação é feita do V, a velocidade. Ele não diz ali pra gente, deixa eu ver, conferir de novo. Não, ele diz ali, velocidade do som no ar, é dado 340. 340 aqui, 340 aqui. A gente só vai ver o seguinte. Então, quando o observador se aproxima é mais. Então, mais o observador em cima. Ó. Então, mais 20. E embaixo, quando a fonte se aproxima é menos. Então, menos 35. A gente vai fazer a continha agora. F' é igual a 700 vezes 340 mais 20 é 360.
340 menos 35, 305. E faz o seguinte, vamos dividir agora. 700 vezes 360 dividido por 305 vai dar 1,18. Tá dividindo, passa a multiplicar. Tá multiplicando ali, não tá dividindo nada. Eu dividi, deu 1,18. Vou multiplicar por 700 agora. Vai dar 826,2 Hz. A frequência, ó, de 700 para 826, hein? Aumentou bem a frequência quando eles estão se aproximando com essa velocidade. Beleza, gente? Vimos os conceitos, vimos as equações dentro de equação da velocidade, né? De ondas, equação do eco, reverberação, intensidade sonora, nível sonoro e efeito Doppler. Essas, para mim, são as principais equações dentro do estudo da acústica, tá bom? Dentro do cálculo da acústica. Mas a teoria, eu disse, é muito importante. Muitas das vezes mais importante que o cálculo até. Abraço, até mais!